Muito bem, então estamos falando aí de medidas de segurança. Medidas de segurança. Ao imputável, sempre pena. Pena. Ao inimputável, medida de segurança. E ao semi-imputável, a gente viu aí que depende, vai depender de atestar aí a sua periculosidade ou não. Mas vamos ver a diferença prática do cumprimento da medida de segurança para o inimputável e do semi-imputável, tá? Vamos lá, 96. As medidas de segurança são, em primeiro lugar, internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou, na falta disso, em outro estabelecimento adequado. Essa internação é parecido, é como se fosse o regime fechado. É como se fosse um regime fechado. É tal qual aí um regime fechado. É um manicômio judicial. Para quem tem interesse nesses assuntos e for atrás, vai ver que existe uma série de documentários, de reportagens que demonstram o caráter totalmente desumano desses manicômios judiciais. É para lá que eles vão. Não é uma prisão? Não, mas é como se fosse. Deveria ser um estabelecimento adequado, um hospital de custódia que se preocupasse em tratar essas pessoas, em recuperar de alguma forma revigorar a sanidade dessas pessoas, mas fica lá como se fosse largado lá no manicômio. E mais brando é o tratamento ambulatorial. Quem não fica no regime fechado, você não fica preso nesse manicômio judicial, mas recebe tratamentos, não em período integral. É como se fosse aí um regime mais ou menos, um domiciliar, parecido com um domiciliar, mas com tratamento. Parágrafo 1 traz uma disposição importante. Caso seja extinta a punibilidade, ou seja, está prescrito. Posso aplicar medida de segurança? Não. Está prescrito? Não. Por quê? Porque você não poderia aplicar a pena. Você só pode aplicar a medida de segurança se você fosse aplicar a pena. Então, tem um crime. Qual a consequência do crime? Pena. Qual a consequência do crime? Pena. Ah, mas e para quem é inimputável? Aí não é pena. Aí é medida de segurança. Mas veja, tem que ter o crime. Tem que ter esse cara aqui, tem que ter o crime. Não posso aplicar medida de segurança. E se está extinta a punibilidade, se, por exemplo, prescreveu, não tem o crime. E se eu não tenho crime, não há como aplicar a medida de segurança. Certo? Beleza. Então, só para reforçar o que a gente já falou, está lá no artigo 97. Se o agente for inimputável, o que ele vai tomar? Internação. Manicômio judicial. E se ele for semi-imputável? Se ele for semi-imputável ou se o fato, mesmo o inimputável, se o fato que ele praticou for punido com detenção, lembra que ele falou reclusão, regime fechado, e a gente falou que a internação é parecida com o regime fechado? Se o fato for punido com detenção, aí pode ser tratamento ambulatorial. Mesmo inimputável, realmente, se for detenção e não reclusão, pode ser submetido aí a tratamento ambulatorial. Beleza. E os prazos? Em primeiro lugar, a internação ou o tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado. Faz sentido isso, professor? Faz sentido. Por quê? Porque eu não sei quando ele vai ter alta. Se a internação ou o tratamento ambulatorial tem finalidade exclusivamente de tratamento, não tenho como falar, fica aí 3 anos, e daí depois você tem alta. Fica aí 5 anos. Não tem como de plano dar um prazo, tá?
mas tem como ter um prazo mínimo. Então, ele vai ficar internado até quando? Até que ele tenha alta. Por isso, a natureza da medida de segurança é a natureza terapêutica. Vai ficar até quando? Vai ficar até ele ter alta. Mas qual que é o mínimo? O mínimo eu vou fixar entre 1 e 3 anos. Posso fixar um prazo mínimo de 1 a 3 anos. Mas depois disso eu tenho que ter um laudo médico para ver. Para ver se ele melhorou e pode ter alta desse tratamento ou se não. Não se deve continuar aí nessa medida de segurança. Essa perícia vai ser realizada no prazo mínimo, que é esse aqui, prazo mínimo de 1 a 3, e caso ele não tenha alta, ela vai ser repetida de ano em ano. Pelo menos, de ano em ano. Ou então, a qualquer tempo, se o juiz da execução determinar. E quando ocorre a desinternação? Antes disso, só para a gente fechar, que não está no código, mas é uma questão que por muito tempo causou aí debates, causou embates até de ideias, mas então dá. Prazo mínimo. Eu fixo aí de 1 a 3 anos. Você vai ficar nessa medida de segurança aí, rapaz, ó, tratamento ambulatorial ou internação, pelo menos 1 ano. Ou então, se for grave, pelo menos 3 anos. Pelo menos. E depois? Depois vai ser realizada uma perícia médica. Se essa perícia demonstrar que você continua loucão, continua não entendendo o que é ilícito ou não continua não conseguindo se comportar com o procedimento, você vai ficar preso. Vai ficar preso. Continuar preso. E se ela falar que você está bom já, que você tem alta? Aí você sai. Mas e se ela falar que você está loucão e não continua? Eu vou ficar para sempre? Não. Essa perícia vai ser repetida. Anualmente, todo ano, ou quando o juiz de execução determinar. Beleza. A questão relevante é, bom, mas existe um prazo máximo de medida de segurança? Aí você fica diante de duas situações, diante de dois valores aí. Em primeiro lugar, alguns dizem, bom, não faz sentido ter um prazo máximo. Por quê? Porque a finalidade é terapêutica. A finalidade da medida de segurança é tratar o sujeito. Então, não faz sentido ter um prazo máximo. Alguns vão ser tratados em 1 ano, que é o mínimo. Alguns vão demorar uma vida toda para ser tratado. Então, enquanto você não for tratado, enquanto você não demonstrar que você pode viver em sociedade normal, você não sai. Não sai. E o outro lado fala o quê? O outro lado fala, bom, mas conforme o professor falou lá no começo, quando a gente falou de pena, não existe nenhuma pena de caráter perpétuo. E tudo bem, você vai me dizer que medida de segurança não é pena, mas é uma sanção. Precisa ter um crime para ter uma medida de segurança, então é uma sanção. E se ela é uma sanção, e muitas vezes ela priva da liberdade, joga no manicômio judicial, é uma pena. É uma pena. E qual que é o máximo que exigiu para a pena privativa de liberdade? 30 anos. Então ficou esse embate. De um lado falava assim, não tem condição. E eu vejo sentido nisso. Por quê? Fala, bom, prendi o cara com 40 anos. Beleza, prendi o cara. Ele ficou doidão, droga, ficou doidão, surtou, perdeu a cabeça, saiu de um maníaco. Prendi em flagrante. Mas depois vi que ele era loucão, ao longo do processo foi julgado, aí não foi pena, foi medida de segurança. Tratamento aí, internação, manicômio judicial. Tá, tempo mínimo de 3 anos. Passaram-se aí 3 anos, fui fazer a perícia, bom, ele continuou loucão, não dá. Tratando, ou pelo menos devendo tratar, ele nunca melhorou. 30 anos se passaram e ele nunca melhorou. 70 anos. Ele foi preso com 40. Depois de 30 anos o mundo mudou. Pensa como que era o mundo 30 anos atrás.
Com certeza não tinha o Facebook, não tinha o WhatsApp. Por quê? Porque não tinha nem a internet. Por quê? Porque não tinha nem computador de uso pessoal. Por quê? Porque não tinha nem o celular para você falar. Porque o mundo é outro. O mundo é outro. Em 30 anos, o mundo totalmente muda. E o cara já era loucão, foi segregado, ficou internado com um monte de outros loucões ali no manicômio judicial, sai 30 anos depois e fala, não, 30 anos é o máximo, tchau, sai desse manicômio, vai, liberdade. Difícil pensar isso, né, pessoal? Mas também, por outro lado, é difícil pensar, bom, o Estado não trata, ele fica lá no manicômio judicial, não tem tratamento nenhum direito, só tem no máximo um sedativo lá, não tem acompanhamento médico como deveria. Ele vai ver para sempre assim? Complicado. Aí você fala, não, isso é uma pena, isso é desumano, isso é uma pena. E o limite da pena é 30 anos, então 30 anos é o máximo que ele fica. Não sei se é racional, mas é o que prevalece. Máximo igual das penas de prisão, 30 anos. Na Alemanha não sai, pessoal. Na Alemanha não sai. Provou que ele não tem condição de viver, não sai, fica lá. Até ele provar que ele não tem condição. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil é o máximo de 30 anos. Então, nesse meu exemplo, foi pego com 40 anos, aos 70 ele sai, tá? Ele sai. Aí, professor? Vide o caso do bandido da luz vermelha. Ficou lá no manicômio, de segurança, saiu o quê? Depois de algumas semanas aí morreu. Não tem condição. É sentença de morte. Mas é o que tem prevalecido. Também não tem posição. E o resto é ruim também. Você vai deixar o cara no manicômio para sempre, é tipo uma pena de morte, praticamente. Além de perpétua, é uma pena de sentença de morte. Enfim, é um tema que exige ainda muito estudo, muita pesquisa, mas é bom que vocês saibam isso. Entendimento que o máximo aí de 30 anos. E a desinternação? Bom, a perícia falou que ele tá bacaninha agora, tá bacaninha, tá entendendo. Tá numa vida normal aí, tá com condições de ter uma vida normal aí. Então o que nós vamos fazer? Desinterna. Mas essa desinternação é sempre condicional. É sempre uma desinternação condicional. E deve ser restabelecida na medida de segurança caso o agente aí demonstre, no prazo de 1 ano, que ele é perigoso. Fazendo o quê? Praticando um fato que indique a persistência da sua periculosidade, cometendo um crime. E em qualquer fase do tratamento, o juiz pode determinar a internação. Então ele estava no tratamento ambulatorial, mas pode determinar a internação, se essa providência for necessária para fins curativos. Essa é a chave. Fins curativos. A medida de segurança tem fins curativos. As espécies de medida de segurança, que a gente vai falar agora, são essas duas, como a gente falou. Internação e tratamento ambulatorial. Internação, como eu disse para vocês, similar ao regime fechado, por isso detentiva, e ambulatorial mais ou menos como se fosse um domiciliar, por isso restritiva. Quando se tratar de medida de segurança detentiva, como pressuposto necessário é o quê? Tem que ser uma pena de reclusão. O fato que o sujeito praticou tem que ser um fato grave. Por quê? Como que se mede a gravidade? Pela pena aplicada, pena de reclusão prevista no tipo penal. O que mais? Será por tempo indeterminado, com prazo mínimo de 1 a 3 anos. Sempre aí ressalvar o direito do condenado de ter averiguada a sua periculosidade. Depois, passou o prazo mínimo? Então a gente vai começar a avaliar se você pode sair ou não. E a medida de segurança restritiva, via de regra, aí, fato punido com detenção, também tempo indeterminado, prazo mínimo de 1 a 3 anos, também constatação aí, a averiguação, a perícia a qualquer momento após o prazo mínimo, tá? Qual o critério para fixar o prazo mínimo? De 1 a 3, mas com base em quê? Com base na gravidade da doença, da perturbação do sujeito e também com base na gravidade do crime. Então, esse prazo mínimo será fixado de acordo com o grau
aí de comprometimento mental do sujeito de acordo com a gravidade do crime. De acordo com a gravidade do crime. Por isso, pessoal, que por mais que a gente fale que a medida de segurança não é pena, é diferente, ela tem uma vinculação aí com o crime. Então tem guarda-semelhanças com a pena. Guarda-semelhanças com a pena. Bom, a gente falou que a inimputabilidade, quando que ela deve ser avaliada? Ela deve ser avaliada no momento da conduta. No momento da conduta. Tá aqui, ó. O inimputável, ou seja, ele fica isento de pena, quando, por doença mental, ele era ao tempo da ação ou omissão. Qual a ação ou omissão? Do crime. Ao tempo do crime. Então, a imputabilidade vai ser analisada aí ao tempo do crime. Quando ao tempo do crime, o sujeito era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito ou de se comportar de acordo com esse entendimento. Então, via de regra, você olha a inimputabilidade lá, no momento da conduta. Porém, o artigo 94 prevê a substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável. Ou seja, no semi-imputável, se o sujeito, depois da pena, ele comprova-se que ele necessita de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos. Pode ser substituído no caso do semi-imputável. Beleza? E, para fechar a medida de segurança, artigo 99, o internado será recolhido no estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. Bom, assim como a lei de execuções penais prevê que o estabelecimento penal deve ser um lugar com condições mínimas de dignidade, que não seja um amontoado em cima do outro, que o cara não tenha que fazer as suas necessidades no meio dos outros, que tenha condições de higiene mínima. A gente sabe que hoje em dia existem presos socados até dentro de container. Imagina numa medida de segurança, que devia ser um estabelecimento adequado, com condição hospitalar, porque ela tem fins curativos. Não é o que acontece. Quem tiver interesse, vai atrás de ver algumas reportagens e documentários sobre os manicômios judiciais e vai ficar estarrecido. É uma coisa monstruosa. Mas a lei prevê aí que, via de regra, deveria se ter um mínimo de preocupação com as condições hospitalares e o tratamento que essas pessoas receberão. Certo? O que eu preciso que vocês saibam, então? Que a pena e a medida de segurança são as duas formas de sanção previstas no Código Penal. A pena pode ser privativa de liberdade, que é seu direito, ou multa para os imputáveis ou, em alguns casos, os semi-imputáveis. E a medida de segurança, que pode ser a internação, né, ou o tratamento ambulatorial para os casos de inimputáveis ou de alguns semi-imputáveis. Mas tudo isso, pena e medida de segurança, para existirem, precisam do quê? Da prova de um crime. Não existe pena sem crime e não existe medida de segurança sem crime. Com isso, meus caros, fechamos a parte de teoria do crime e teoria da pena e passaremos a tratar de uma nova lei que está muito em voga, que é a lei das organizações criminosas. Beleza? Até já!